Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta 6ª edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Boa tarde, pessoal. Bom, a Yami já falou, eu sou Marina Caruso, editora-chefe da Ela. Tenho aí, acho que uns 25, 26 anos de cobertura de moda. E quando ela me chamou para participar de uma das mesas e perguntar sobre qual assunto eu gostaria de falar, eu já cheguei, né, daquele meu jeito, meio pé na porta, assim, nossa coisa de ficar fazendo mediação, dando palestra de graça, a gente é jornalista duro, isso eu não faço mais. Para estar lá tem que ser uma conversa muito legal, com gente muito legal e que seja de fato relevante. E aí calhou nesse momento de eu ter tido uma conversa bacana com a Gabi, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, sobre exatamente o tema da palestra, que é apropriação, cópia, propriedade intelectual. E aí achei que seria muito bacana se a gente pudesse ter essa conversa com o Phil, que é um grande amigo meu, além de super colaborador da revista, stylist, diretor criativo, e com a Cris, que cuida do estilo, que é diretora criativa da Farm, e que enxerga um pouco essas questões dos dois lados, do lado de quem é admirado e aí, tanto como empresa, quanto como cliente, eu acho, né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso, e ontem fomos fazer uma reunião de alinhamento, que eu até brinquei, assim, se tivessem gravado, a gente ia ser cancelado na hora, né? Então, a gente vai fazer uma parte publicável dessa conversa aqui para vocês hoje, tá? Deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Bom, embora seja, acho que mais antigo do que a roda, esse debate sobre o que é apropriação cultural, o que é inspiração, o que é cópia, o que é propriedade intelectual, ele voltou a tomar forma e a ganhar corpo uns meses atrás, depois de um artigo da Folha de São Paulo, xoxando completamente várias marcas do Rio Fashion Week. Embora me pareça mais sintomático de uma rixa entre Rio e São Paulo, do que qualquer outra coisa, eu acho que o episódio reflete, traz à tona aqui as idiosincrasias de um mercado que é global, hiperconectado e que tem muitas vezes dificuldade de discernir entre o que é influência, homenagem, plágio e apropriação. Então, para falar sobre isso, eu vou repetir apresentando os meninos que estão aqui comigo. A gente tem o Felipe Veloso, stylist, figurinista e diretor criativo, e a Cristina Luchetti, diretora de estilo da Farm. Muito bem-vindos, meus amores. Obrigada. Vamos lá. Bom, recentemente eu descobri que tem um termo para isso, que é essa nossa mania de se alimentar e consumir as mesmas coisas pautada pelos algoritmos, que chama taste slop. Esse termo que descreve aí a enxurrada de algoritmos, de inteligência artificial e de referências recicladas que vão formando os nossos gostos pessoais. De repente, está todo mundo querendo a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, a mala prateada da Rimowa, os tomates da Farm. E eu não sabia que a gente já tinha até esse nome de taste slop. Eu queria ouvir de vocês se a gente está se pasteurizando, perdendo a identidade. Como a moda pode preservar uma linguagem própria quando todas as tendências se espalham globalmente em segundos? E quando a gente vê, a gente está consumindo todo mundo a mesma coisa. Boa noite. Eu acho que a nível de fisiologia de pensamento, eu sempre falo isso em palestras, assim. Se eu pego uma criança e levo ela muito para aula de aritmética ou de matemática, eu desenvolvo um raciocínio lógico gigante e talvez eu atrofie a capacidade criativa dela. E o inverso, a mesma coisa. Se eu levo essa criança para um universo mais artístico e criativo, eu talvez atrofie o desenvolvimento. A gente é um HD, essa é a grande verdade. E a gente vive uma coisa que chama-se era do déficit de atenção. A gente passa o dia inteiro olhando coisas. Esses olhares, eles ocupam o nosso HD. Então, eu acredito que fisiologicamente isso venha daí, dessa ocupação e desse espaço que a gente perdeu para criar, para ter um olhar subjetivo das coisas, né? A gente antigamente, eu dou muito esse exemplo, né, Cláudia, a gente já fez... Antigamente um diretor de arte te chamava para fazer uma publicidade, ele dizia mais ou menos como era a jaqueta que ele queria. Hoje em dia ele te mostra 7 referências da jaqueta que ele quer. Muitas delas nem se encaixam na verba ou no budget daquele filme, mas ele quer aquilo, ele quer aquilo. E fica
profundamente frustrado por você não conseguir aquilo. Então, acho que esse atrofiamento é de onde vem fisiologicamente isso. E acho que a gente também tem vivido uma coisa, né, por um esgotamento até de perspectiva, porque a gente não foi feito para ver tantas coisas, olhar tantas coisas, ouvir tantas coisas, né? Os nossos sentidos, eles tinham limitações físicas, e a gente transcendeu isso com a internet, com a comunicação e com a interatividade. Então, também, a gente gerou uma ansiedade nisso, e uma compulsão que vem junto com todas as outras ferramentas de internet, mas a gente também perdeu um pouco essa capacidade de criar, de deixar esse espaço para isso, para a criação. E a gente tem vivido, sem querer também, uma moda muito afirmativa, no sentido de referências, né? A gente tem olhado muito para trás, eu sei que a gente se libertou de tendências, né? Era 70, era 80, era marrom, era verde, hoje em dia pode tudo, tem gente fazendo tudo, a gente reagrupa tudo, né? Estar na moda, a gente ainda fala de tendência, eu me acho moderninho, 2 de mim, 2 patetas. Eu não quero andar com ninguém que ande vestido igual a mim, né? Já pensou se tivesse um outro quando igual eu a ele? Assim, a tendência é isso. Será que alguém quer uma tendência? Você quer andar igual a sua amiga? A gente vê casais, né, que ficam parecidos, e, enfim, todas essas discussões esbarram nesse processo de vai e vem. E essa moda de referência tem feito isso. Eu tenho visto muito poucas pesquisas transversas. Quando a gente vê, por exemplo, o último desfile do Dries Van Noten, né, que foi inspirado no Fauno, né? E você olha e você vê toda aquela poesia da ópera, da música, de tudo aquilo transmitido nas roupas. Eu fico pensando, será que essa transgressão e esse olhar para outros lugares não seria o que a gente devia estar fazendo? Porque olhar para a moda é pesquisar a moda na moda, né? Eu acho que se a gente se permitisse voar em outros ambientes, talvez a gente saísse desse lugar comum. Se alimentar de outras coisas que aprimoram o nosso olhar para além da moda. Eu acho que sempre teve... A moda se apropriou até do termo modismo, né? Fica parecendo que é uma coisa da gente, mas existe modismo em música, existe modismo em arte, existe modismo em muitas manifestações artísticas. Só que a gente está, eu sempre falo, a gente está entre a publicidade e a arte. A gente tem um compromisso comercial com venda, com números, com isso tudo. Então, existe uma triste racionalização do processo artístico que a gente faz. Ele precisa se submeter a números, a respostas, enfim, a respostas mesmo. Isso tudo esbarra um pouco nesses questionamentos de onde vem essa autoralidade. Porque a gente é um liquidificador de ideias, né? Onde ela se apastela, onde se cria, eu não sei. Eu achei muito maravilhoso você colocar isso, porque... Desculpa, Cris, você consegue dar um pouquinho mais de volume aqui no microfone? Obrigada. Melhorou? Não. Ah, eu mudei de lugar, botei ele mais para pertinho. É muito maravilhoso ouvir você falando sobre esse desafio da pressa e dos resultados, porque é nesse lugar que eu me encontro hoje no meu trabalho. Que é como é que a gente traz resultado, como é que a gente, num time de criativos, numa empresa que precisa dar conta de um monte de responsabilidade, porque estamos hoje num mercado de capital aberto, e ser criativo, autêntico, com um time muito jovem, com uma proposta de trabalho coletivo e cuidando da identidade da marca, né? Então... eu acho que o exercício da autenticidade, ele tem muito a ver com a nossa responsabilidade com o tempo das coisas. E é o tempo inteiro uma briga boa, uma coisa importante entre a gente olhar para a referência, andar mais rápido, acelerar e parar para entender o que está emocionando a gente. Porque, no final das contas, ninguém mais precisa de roupa, e o que faz uma pessoa desejar alguma coisa tem um trabalho que envolve emoção. Então, como é que traz para esse processo que é acelerado, cheio de referência, que a gente está com o HD cheio, ocupado, como é que a gente para e constrói formas de fazer que faz com que a gente produza alguma coisa que vai emocionar e surpreender o outro? Eu brinco com as meninas que fazer roupa é a gente dar presente para alguém que a gente conhece muito, sabe o que a pessoa gosta, mas a gente tem a intenção de surpreender essa pessoa. Então, normalmente, o nosso processo criativo na Farm, ele tem um caminho, mas a gente tende a não fazer da mesma forma. E dividir em núcleos diferentes. Então, a gente tem um time que trabalha num tempo maior fazendo menos, a gente tem um time que trabalha mais conectado com a cliente, e a gente vai misturando essas coisas todas.
essas entregas, para a gente conseguir ter tempos diferentes na nossa cadeia que façam com que a gente consiga trazer uma emoção, essa coisa lúdica e, ao mesmo tempo, responsável com o resultado. Antes da gente ir para a segunda pergunta, conta aqui para a gente entender um pouco como funciona essa engrenagem. Há quanto tempo você está na Farm e quantas pessoas tem embaixo de você distribuídas em que guarda-chuvas aí? Bom, eu estou na Farm há 20 anos, faz esse ano. Já fiz um pouquinho de tudo lá. Eu tenho um time hoje de 42 pessoas criativas, divididos entre estilistas, assistentes e designers. Só que a Farm hoje, ela é um ecossistema. O meu time não é a Farm sozinha. No Brasil, a gente tem 3 unidades criativas. Tem o Maravilha, que cuida das narrativas mais profundas, da nossa relação cultural, das coisas que a gente vê e admira e não pode fazer igual, mas a gente chama a pessoa para fazer junto com a gente. E aí isso tem um outro tempo, porque tem a ver com a nossa identidade do artesanal e do tempo das coisas. A gente tem o Farm Rio, que é uma unidade que cuida de 80% do faturamento. E aí, ali, a gente tem um compromisso de trazer muito a identidade da Farm, mas num ritmo de resultado mais comercial. E aí, se a gente está falando das coleções comerciais mesmo, Exatamente. outono, inverno, primavera, verão, Isso. alto verão. Isso, no volumão, 120 estampas por coleção, 1.200 referências, ali é o volumão. E aí a gente tem uma outra unidade criativa, que é o estúdio, que ele é mais livre, e aí conecta a gente mais com moda, que é onde a gente faz coleção com Marina Bitu, que a gente faz outras conexões de moda naquele universo. E esse caldeirão todo é a Farm no Brasil. E a gente tem a Farm fora, que é outra parte desse ecossistema, que é um time separado, porque foi entender como é que é a cabeça lá, porque fazer roupa sem entender quem é a pessoa que está querendo, desejando aquilo, que emoção e como é que é a cultura daquele lugar, não dá. Então, a gente tem um time separado que olha para isso, constrói, e a gente vai conversando, trocando estampa, puxa modelo de lá para cá. É um caldeirão. Caramba. Durante muito tempo, a gente ouviu que a moda brasileira só criava depois de olhar para Paris, para Milão, para Nova York, e aí sim adaptar as referências para o nosso contexto. Na opinião de vocês, esse diagnóstico ainda faz sentido? Considerando que a gente já falou sobre tudo que nos alimenta, ainda faz sentido precisar olhar para fora antes de compor aqui dentro? E o Brasil já construiu uma linguagem autoral ou ainda a gente convive com uma certa dependência estética do exterior, do que vem de fora? Onde terminam as referências e começa uma identidade verdadeira brasileira, que é o que a gente vê hoje na Farm? Eu acho que a identidade da gente é construída através de várias vertentes, né, do nosso ser, do nosso psique, da nossa cultura, se relaciona com muitas coisas. Antigamente a gente tinha uma moda mais ditatorial, e isso estou falando do mercado geral, do mercado internacional. É um mercado que atravessa uma crise não só de identidade, mas uma crise, enfim, geral, né, porque a gente ainda está associado a uma coisa ligada a consumo, né, é o jeito com que todas as ferramentas de mercado se alimentam. A gente ainda tem um exagero e um pensamento sempre voltado para isso. Eu sempre brinco, eu falo que eu vou reencarnar um papagaio, tentando convencer alguém a comprar mais uma roupa que ela teoricamente não precisava. Mas eu acho que a gente antes talvez tivesse talvez todo mundo, não só com relação à moda, mas mesmo a arte, a gente fosse mais servil com relação a essas referências. Hoje em dia a gente aprendeu um pouco da nossa identidade, a gente resgatou e a gente tem várias vantagens. Outro dia até me perguntaram por que essa coisa do Brasil na moda. Eu acho que a gente tem territorialmente um país muito rico, com uma identidade muito especial, porque somos um país de dimensões continentais que fala português no meio de uma América que é totalmente hispânica, né? A gente tem influências multirraciais, e multiculturais também. Nós não somos eu até brinco assim, por que o fulano vem fotografar aqui? Porque a gente não é apropriativo. Você pode fotografar uma campanha de uma marca francesa aqui, você pode fotografar uma marca de uma campanha japonesa. Eu não posso ir para a Etiópia fotografar uma marca né, de uma marca brasileira na Etiópia. Então a gente tem isso também, e nós desenvolvemos essa identidade com o tempo, e acho que aqui também tem uma questão socioeconômica muito especial, não tentando folclorizar ou suavizar
a situação da diferença social. Mas a gente aprendeu a conviver com o mundo real. Temos as maravilhas do Copacabana Palace, os helicópteros, isso tudo, mas temos também toda a realidade, toda, né, a diferença social e a miséria quase que a gente... Então a gente convive com esses universos, temos uma cultura que de um modo geral e de uma maneira muito positiva está muito associada a essas populações mais carentes, o que nos dá uma autoestima gigantesca, né, desse lugar, das nossas origens. Então eu acho que a gente é especial mesmo. Eu acho que a gente tem um jeito próprio de ser. E, para além disso, a gente tem um negócio que é incrível, temos bons profissionais, né? Não só a nível de casting, mas a nível de fotógrafos, produtores. Temos uma energia agradável de trabalhar. Vai trabalhar com uma equipe, gente, da Rússia. É duro, a galera, sabe, é difícil, assim, não tem uma simpatia. E temos uma outra questão que é muito, muito importante. Somos heavy users de internet. Talvez por isso a gente esteja aqui discutindo toda essa questão de cópia e de autenticidade ou não. Porque nós somos quantitativamente um país gigantesco, né? Se a gente falar do fenômeno Fernanda Torres, né, no Oscar, olha o que aconteceu. Então, para uma marca, por mais que seja uma marca de luxo, ou uma marca que não tenha uma realidade socioeconômica voltada e que não nos veja como clientes, somos quantitativamente muito representativos. O auê que a gente causa ali, né, os engajamentos, os likes, são então, para o mundo também interessa esse paizinho. Então, acho que além de todas as características que nos enaltecem e de todas as identidades que a gente sempre teve, né, de ter sido lá atrás achado, né, que a Carmen Miranda era latino-americana, a gente passou por várias confusões, mas esses esclarecimentos foram feitos e eu acho que a gente tem uma identidade, sim, a gente tem um olhar, a gente sempre teve esse olhar que a gente acha também, só agora que as marcas grandes observam aqui, não. Eu, há 15 anos atrás, já recebia equipes da Victoria's Secret para fazer pesquisa de modelagem de biquíni aqui. Isso sempre existiu, né? A gente depois vai citar exemplos de coisas que talvez sejam apropriativas ou cópias, que já aconteceram, isso sempre existiu, há muitos anos atrás. Então, acho que a gente tem, sim, essa identidade, a gente aprendeu a desenvolver, e ela está sendo vista, exposta e pluralmente espalhada, através da internet, porque somos heavy users de internet. Então a gente acaba ficando mais permeável, né, também, eu acho. Uma coisa que eu acho que acontece, eu tenho a sensação de que a gente é visto, mas quando eu observo, eu acho que a gente, como cultura mesmo, a gente está se valorizando mais. Porque eu acho que a gente se percebe, se você, né, a história da pintura rupestre, na verdade, sempre uma tentativa do ser humano de se relacionar com aquilo que ele vive, com o lugar onde ele vive. Exato. E a gente está se vendo nos lugares, toda a discussão da inclusividade, tudo isso passa por aí. Mas eu acho, sem sombra de dúvida, que a gente é bacana. Essa é a grande verdade. Quando me perguntam, a gente é bacana. E esse jeito de viver, podendo ir no Copacabana Palace, pegar o helicóptero, sair de chinela havaiana e ver a macumba na praia no Réveillon, é o ideal de mundo de qualquer cara bacana. Não do goiaba lá que quer ficar trancado na cobertura dele. É uma capacidade de se misturar com as coisas, mesmo as coisas que a gente não gosta, ou mesmo com as dificuldades, porque a gente não gosta, reafirma o que a gente gosta também. Então, essa liberdade que eu via lá atrás, naqueles gringos, naqueles editores de revista que vinham há 20 anos, e você ia receber aquele cara, assim, a primeira coisa que ele queria era tirar o sapato, era ver as pessoas. Então, essa propriedade de viver do luxo ao lixo, com toda essa riqueza cultural gigantesca, que vem de referências de milhões de lugares, né, do Nordeste, do Sul, de todos esses lugares, faz a gente ser bacana? Sim, a gente é bacana. Agora eu vou sair do roteiro, desculpa, porque se não é para sair do roteiro, nem venham. Você falou desses editores de moda que vinham antigamente. Eu me lembro muito quando o Michael Roberts ficou aqui, que era editor da Vanity Fair. Me lembro também, mesmo quando o Testino estava sempre fotografando grandes shootings para Vogues de outros países. O que tem de diferente? Porque ele colocava a galera na rua, ele colocava o samba, ele colocava a praia, ele colocava essa cultura toda de brasilidade, de Rio de Janeiro. O que teria de diferente da gente ir para a Etiópia fazer isso lá? Como você falou, a gente não pode ir lá fotografar, porque isso seria uma apropriação cultural. Eu acho que tem uma... Porque eu acho que a gente é pizza, essa é a questão. A gente é a maior população preta fora da África, mas nós temos também a maior população japonesa fora do Japão. Nós somos brancos, perão não muito para lado nenhum. Assim, não seria... nós somos ricos, mas somos muito pobres também.
em vários aspectos. Então, essas idiosincrasias, essas disparidades, elas não são apropriativas. Você pode vir aqui fotografar qualquer coisa, do Jacques Moussa, Lacoste, ninguém vai falar, nossa, vieram aqui, se aproveitaram daqueles caras, entendeu? Quando, por exemplo, quantas vezes, né, ninguém falou que o Saint Laurent foi apropriativo quando ele fez todas aquelas coleções inspiradas em Marrocos, né? E aqui, mas não era uma discussão, não era um olhar que se tinha. Se a gente for olhar a arte do Gauguin, caramba, o Gauguin ia lá, fotografava aquelas mulheres sensualizadas, uau. Hoje em dia você vai em qualquer exposição do Gauguin, tem esse pretexto ali para você já não ser cancelado antes de entrar, né? Como é que você vai falar que o Gauguin é lindo vendo aquela mulher ali? A gente até pensou se trazia as imagens e eu falei, melhor não, né? Vamos deixar sem imagem, vamos só falar aqui, fazer uma coisa graças a Deus somos uma humanidade que caminha, né? Infelizmente temos vivido dias horrorosos, né? Com essas falas que a gente ouve, com toda essa maluquice, sem tentar polarizar nada, mas tá difícil, né, gente? Bizarro. Eu tenho 56 anos, em 2026, ouvir coisas que a gente ouve, é muito triste. E a gente aprendeu todas essas falas também. Acho que durante a pandemia foi um intensivão do que pode, do que não pode. E acho que essa é a verdade, a gente não é apropriativo. Você pode vir para cá e fazer pizza, você pode, fazer macarronada, você pode fazer sushi, você pode fazer o que quiser e a gente se encaixa. E a gente manda muito bem. Com profissionais, a gente tem profissionais incríveis. Olha o Rafael Pavarotti, né, o fotógrafo mais bem sucedido na história da fotografia do Brasil. Nunca ninguém chegou perto desse cara, entendeu? Olha as nossas modelos, além de Gisele, a gente tem uma representatividade gigantesca. A maior parte das meninas que está agora arrebentando são meninas racializadas, né? A gente tem profissionais, produtores, a gente sempre teve, na verdade, mas agora essas pessoas são vistas e numericamente representativas. Então, para que o Jacques Moussa vai parar em outro lugar se ele pode baixar? Fora que as pessoas ainda vêm para cá, eu acompanho muito isso, elas se divertem, elas têm prazer em vir, né? É muito louco. A Camille do Pucci, quando vem para cá, ela fica numa alegria. E aí ela veio fotografar a campanha do Pucci aqui, por que não? Ela vem, ela quer aproveitar o carnaval, pegar passagem, bota um dia a mais, um dia a menos. Existe um prazer em estar aqui. Esse ano a gente teve a Pucci, a Camille, Lacoste, a Pucci-Gaia, o Jacques Moussa, teve também a DVF, também fotografou aqui, não foi? Não, imagina, a minha vida é isso. Agora me ligou uma marca do Chile que ia vir fotografar um negócio aqui. Hoje me chamaram para fazer L Cazaquistão, gente. Eu falei, Jesus, L Cazaquistão. Eu fui olhar, nem entendeu? Territorialmente, desculpa a ignorância, não sei onde é o Cazaquistão precisamente. Fui lá olhar, entendeu? A gente, como marca, tem um prazer muito grande de falar desse Brasil autêntico aí e dessa mistura toda e desse caldeirão, e entende a responsabilidade que é falar da nossa cultura e levantar essa bandeira do Brasil com muito carinho e com muito orgulho, né? Assim, a gente precisa ter orgulho do que a gente é. Só que esse sentimento, para mim, essa certeza toda, eu acho ela menos popular do que deveria. E aí, falando da cliente da Farm, assim, muito da nossa cultura e de coisas que a gente foi trazendo, que são proprietárias do Brasil, ou o Boi de Santa Fé, ou as mulheres Yawanawá, coisas da nossa cultura que a gente foi se relacionar com profundidade e aprender, que a gente sabia pouco, porque o nosso jeito de fazer a gente domina muito e a gente tem coisas de identidade cultural mais densas. Quando a gente foi se relacionar com isso e trazer, a percepção das pessoas é muito legal de estar conhecendo uma coisa que não conhece, que é nossa, mas que nem sabia. Então, a gente precisa levantar as bandeiras das coisas que são nossas, né? Não, e quando falam muito assim da minha carreira, das coisas... Eu, quando comecei a trabalhar com moda, eu sou um dentista de formação. Ouviram bem? Ele é dentista. Imagina esse cara. E logo no meu 4º mês, oficialmente, de moda, eu conheci uma pessoa, Cláudia Kopke, né? Fica até emocionado. Eu adoro quando eu faço alguém chorar. E a gente foi fazer um programa que chamava Brasil Legal, gente. Era um programa da Globo, de uma grade mensal. E a gente viajava para lugares, né, Cláudia? Para Laranjeiras, interior de Sergipe, assim. E observava as pessoas, o jeito com que elas se vestiam. E a gente pensava em figurinos Liberty, de rosinha, tudo de Jersey. Vestia a Regina e elas falavam assim... Por que ela está assim horrorosa, vestida de pobre?
Ela tava na palheta da cidade, era lindo, né? Quantas coisas. E essa bagagem me ensinou a olhar a moda num outro lugar. Sabe? Era uma identidade. E o programa acabou, a Cláudia sabe disso, porque a Globo acabou com os programas de grade mensal, né? Não dava para fazer aquele programa semanal, não dava para fazer um livro de capa dura toda semana. E porque a gente também se percebeu apropriativo. A gente ia para aquele lugar, para uma equipe, né? Com só pessoas do Sudeste, e mostrava aquilo tudo. O editor não era do Sudeste, o cara do roteiro não era do Sudeste, a gente usava aqueles personagens e voltava. A gente tentou, né? A Globo tentou no início fazer oficinas nos lugares, isso já era uma tentativa de não ser apropriativo com o que a gente fazia. Né? A gente não podia nem ficar amigo das crianças, porque no final as mães falavam, leva para você. Eram viagens muito intensas, a gente ficava 14, 15 dias. Então acho que essa mudança no olhar do que é apropriativo ou não, é uma coisa recente. Né? É um letramento. E ele aconteceu na moda e aconteceu na gente, né? Na televisão. A Regina falava, cara, eu não aguento mais viajar, ir lá e fotografar, né? Inventar o João do Cajueiro, vai embora e fala, tchau, João do Cajueiro, e deixa aquele garoto ali. O que você fez com a vida daquela pessoa? O que ele virou? Né? Virou um guia turístico, ele é fofo, né? Maravilhoso. Mas então, acho que é um olhar, e eu agradeço ter tido essa formação, Cláudia Kopke, de você ter um olhar terno para com o outro também, uma responsabilidade com aquilo que você olha. E acho que todo o processo de, enfim, até ligado a reflorestamento, a conservação da natureza, isso tudo está ligado, o amor é que vai salvar essas coisas, é a relação de respeito que você tem com aquilo que você vê, entendeu? Que vai fazer com que aquilo seja apropriativo ou não, o cuidado com que você tem com aquilo e também a luz que você joga naquilo, que é importante também, né? E eu acho que esse é o grande problema da internet. A internet, ela é do mal, né? Ela não joga luz, ela só joga a sombra nas pessoas. Né? Eu estou no lugar mais lindo do mundo, meu amigo está numa praia, eu falo, eu queria estar ali, que meleca, né? A gente tem compaixão, tem pena de uma pessoa que está numa situação de miséria, mas uma pessoa que está numa situação melhor que a gente, a gente deseja aquilo. É estranho, o ser humano. Mas eu acho que essa mudança de olhar, de responsabilidade, de afetividade, até com essa coisa da relação cultural, com as riquezas do Brasil, é recente. Recentemente a gente passou a ter cuidado com essas coisas. A gente não tinha. Verdade. Queria ouvir, desses 20 anos de Farm, porque é tempo pra caramba, como é que você viu que esse cuidado mudou, Cris? Porque vocês já foram acusados de cópia e já foram muito copiados também. Como é que é no dia a dia ali? Quais são os trâmites desse cuidado? Então, a gente vai... Até hoje a gente está aprendendo sobre isso, né? E eu acho que a coisa mais importante é a gente se colocar num lugar de aprendizado mesmo. Então, assim... O que a gente foi entendendo ao longo do tempo? Isso tem uns 5 anos. Que o que a gente desenha como estampa é proprietário nosso. E a gente pode construir propriedade intelectual daquilo. Então, a gente foi cuidando para formalizar todo esse processo de construção e do que era nosso proprietário. E foi entendendo que nessa hora em que a gente era acusado de cópia, faltava diálogo, faltava proximidade, faltava trazer para dentro de casa e criar junto. Então, assim, esse ano o carnaval da Farm foi sobre o bate-bola. E quem fez foi o Maravilha. Então, a gente trouxe a Rafa Pinar, que estava aqui falando no painel anterior, para trazer para a gente conhecimento. A gente foi atrás de um artista, de um cara que tem um armarinho incrível no subúrbio do Rio de Janeiro. Fizemos um workshop com ele. Ele construiu o bate-bola com as estampas que a gente criou dessa coleção. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo que, para criar uma coisa nova, de alguma coisa que a gente admirasse muito, a gente precisava trazer para perto para fazer. Além disso, a gente foi entendendo que existe nesse meio do caminho uma questão jurídica e uma questão ética. E a gente foi equilibrando o lugar que a gente queria estar, porque eu acho que a Farm ela tem responsabilidade e desejo de ser uma marca legal. Eu acho que isso também faz parte dos nossos traços de brasileiro, né? Ser legal é importante se preocupar com o outro, ter uma responsabilidade afetiva ali para a relação ser maneira. Então, a gente foi construindo nesse caminho um entendimento de que a gente não pode ter propriedade intelectual de uma roupa.
Tipo um vestido trapézio, sei lá. Não pode, porque ele está em qualquer lugar do mundo. Mas, se você produz uma estampa, ou uma arte, ou um objeto de design que é muito diferente, você consegue fazer registro daquilo. Então, normalmente, juridicamente, é difícil você conseguir provar que você está copiando o outro. Os códigos de cópia, eles têm a ver com a parte mais estética, e aí você consegue, num bordado, numa estampa, num elemento, identificar o que é plágio, e plágio é uma questão, e essa avaliação jurídica, ela é um jurista que faz isso, então ela é, sabe, ela tangencia da visão do outro. E aí, a gente, o que a gente foi entendendo? Que todas essas confusões, na hora do jurídico, elas não são o que importam para a gente. A questão é toda a discussão ética que tem atrás disso. E qual o lugar que a gente vai se posicionar com o nosso time, que é um time de, sei lá, 20 designers que estão desenhando todos ao mesmo tempo, e a gente vai trazendo para dentro essa cultura do olhar responsável, de como é que faz diferente, do que inspira e do que copia. E uma atitude criativa nossa é também parar coisas no meio do caminho, quando a gente identifica que aqui não deu bom, então vamos parar? Então, esse não é o caminho? O que a gente faz para fazer isso, que emocionou a gente sem ser isso? Então, esse exercício, ele ocupa bastante. Já aconteceu de eu escrever um editorial e abrir o editorial da Vogue e ver que a Paulinha tinha aberto com as mesmas palavras. Se a gente tivesse saído... Tá dando para ouvir, gente, que eu estou achando esse microfone meio baixo. Se a gente tivesse saído, talvez com uma diferença muito grande de tempo, fatalmente iam dizer que uma copiou a outra. E, às vezes, isso está no ar, isso não existe. Eu já tive que ligar para pessoas que criaram coisas e a nossa saiu, aí a pessoa sai antes e a nossa está saindo, a coleção está pronta e é parecido. Eu já tive que ligar. Já liguei para o Léo Douri, já liguei para Valônia Veras, vou ligando para as pessoas falando, então, vamos conversar? Olha só, isso aqui está pronto, você acabou de lançar. Documentar o nosso processo é uma coisa que ajuda a gente quando isso acontece. Eu já tive que mudar um cabelo da Raia de Goy, que a gente ia fazendo um desfile que era às 8 horas, porque o Alexander Kovic às 4 horas desfilou o mesmo cabelo. E aí era um cabelo que envolvia trança, e aí tinha, não, mas não pode, a equipe de trancistas. Eu falava, gente, não vai dar, segure e vamos, vira para lá, enrola para o outro lado, a gente vai ter que fugir, porque não pode sair a Boderic daqui igual a de 4 horas anteriores. E quando você fala que a preocupação é menos a estampa em si, mas a questão ética por trás dessa coincidência, vamos dizer dessa forma, eu imagino que você esteja falando assim, o cara agiu de má fé, ele foi lá, ele viu aquilo, ele copiou de propósito, ou ele se alimentou daquilo e quando viu, tinha lá uma inspiração, e acho que essas discussões que são mais importantes, até para você saber com que time você está trabalhando, né, Cris? E aí eu vou... vir a polêmica. Cadê Fábio Monerá? Você não queria polêmica? Obrigada. Eu vou agora, então, para a questão que não quer calar nessa conversa, que é o fato de alguns estilistas do Rio Fashion Week, que eu vou ter muita dificuldade de não chamar de Rio Fashion Rio, até ficar velhinha. Tipo minha mãe que fala científico. Não, eu vou ter que escrever na mão, gente, exato. Fazer uma tatuagem. Do Rio Fashion Week... num primeiro momento, o que me incomodou, e aí, gente, até como jornalista, é importante dizer que eu acho que o jornalista sim precisa fazer a crítica, ainda que eu saiba da importância e do poder de veto que tem muitos dos anunciantes hoje nos grandes veículos de moda, principalmente. Mas o jornalista precisa ter, pelo menos, a capacidade de detectar o problema. Depois a gente vai discutir em que instância você vai poder falar sobre ele. E o que me incomodou nessa crítica muito ácida feita pela Folha de São Paulo, talvez por estar há 8 anos no Rio de Janeiro, entender a importância de um evento desse porte para a reconstrução da engrenagem da moda local, foi que ela apontava dedos para marcas que não têm nem de longe o tamanho de uma grande varejista de calçado, por exemplo, que espera sair um sapato azul e preto da Chanel para fazer igual. São marcas menores, mas sim, é claro que estando ali, observando aquele desfile, eu vi passar o fio dental da Gucci, eu vi a maquiagem de flor da Valentino, eu vi o cropped da Chanel, eu consegui ver coisas que eu já tinha visto em desfiles anteriores. E como crítica de moda, não parei para dizer
esse desfile copiou aquele estilista, porque eu me pergunto mesmo, sabendo o tamanho do canhão da minha audiência, me pergunto qual é a serventia disso numa indústria tão machucada quanto a nossa. E aí, eu queria ouvir... Posso falar? Deve, porque Felipe Vamos fez lá, os styles de alguns desfiles. Não, vamos direto ao ponto, né? Eu fiz o styling do desfile da Isabela Capeto, que foi o desfile que era o desfile página principal de todas essas discussões de cópia, de autenticidade, né? Falando da marca Isabela Capeto, quem conhece sabe, talvez seja uma das marcas mais autorais do Brasil, né? A Isabela tem uma relação com o manual e com o artesanal que atravessou, que chegou assim nos anos 80, no final dos anos 90, e atravessou o São Paulo Fashion Week, né? Se incorporando no final ali do minimalismo dos anos 90 e sendo aceita naquele lugar e tendo uma autoralidade que até tem um tamanho maior do que o tamanho dela, né? Acho que essa é a discussão que a Marina começou colocando. Para ir direto ao ponto, eu vou falar que, assim, por exemplo, o trabalho de ráfia com a Isabela é um trabalho que existe há anos. Ela já fez vestidos de ráfia, jaquetas de ráfia, saias de ráfia, tudo de ráfia que você pode imaginar, né? Essa saia em particular de ráfia, ela tinha tudo a ver com todo o desenvolvimento do resto da coleção, com desfiles anteriores, bababá. Aí o que aconteceu na fatídica saia de ráfia que enferna o desfile? Essa saia foi o último produto a ser feito, ela demorou sei lá quantos meses, todo dia eu chegava, tinha 6 pessoas naquela saia. Essa saia ia ser só branca, no final a ráfia acabou, entrou um pedaço de vermelho ali. Essa ráfia foi a última roupa a ser provada na última modelo, que era uma modelo Gabriela, que nos foi dada pelo evento, era uma top especial, uma menina, o desfile falava de Rio de Janeiro, e a gente achou que uma menina do Sul, branca, não representava potencialmente o que a gente queria falar, então ela foi colocada para fechar o desfile, já que ela tinha uma importância internacional que merecia abrir ou fechar. Isso tudo para justificar que, nesse caso especificamente da saia, se a gente parar para pensar que a saia da Chanel não é uma saia de ráfia, é uma saia de pluma, e é uma saia vazê como não existe autoralidade. De pluma da pena do ganso, que foi criado com foie gras, não sei aonde, uma loucura. Aquela saia não foi... na verdade, quando a gente lembra do desfile da Chanel, a gente não lembra da saia, a gente lembra daquela mulher negra, esfuziante, com mãos, dançando. Essa alegria, essa autenticidade é o que gerou toda aquela comoção e que todo mundo achou muito especial, porque ela era transversa na história dos desfiles da Chanel, que eram desfiles mais quietos, mais cômodos, né? Então essa alegria é que, na verdade, foi o que as pessoas marcaram. E, coincidentemente, aquela saia foi o último look. Coincidentemente, a Gabriela Niede passou mal antes de entrar, quase não entrou com o negócio. A saia ficou pesada, ela segurou a saia e saiu andando e pulando. Não foi bucada para fazer isso, não era para ser daquele jeito, mas aquele jeito aconteceu. Então, se a gente parar para pensar, é muito mais uma cópia de imagem de moda do que uma cópia da saia em si. Entendeu? Isso não é uma justificativa, né? Assim como eu mudei lá o cabelo da menina da Raia de Góis, se a gente tivesse pensado aquilo, mas ali naquele backstage, com a modelo passando mal, ela entrando, segurando, ninguém pensou naquilo. Se aquilo tivesse me acomedido, eu com certeza teria evitado, existem várias maneiras de mostrar ou de fazer aquilo acontecer. E aí essa imagem foi muito triste, porque a Isabela é uma pessoa doce, amorosa, cuidadosa, carinhosa, a vida inteira. E aquele momento com a Chica era um momento tão especial para ela, para aquilo virar a capa do folhetim da meleca da cópia, sabe? E logo depois ela viajou, ela ficou arrasada, não sabia se manifestava publicamente ou não, né? Todas as orientações, né, ligadas a cancelamento, essas coisas são de que a pessoa não se manifeste, enfim, isso ficou num buraco, e isso envolveu uma polêmica, que é uma polêmica que não é de conhecimento das pessoas, que é essa eterna briga dos mercados Rio e São Paulo. Não sei se vocês sabem, essa questão da Folha, ela existe desde lá de trás, quando a gente tinha semana Barra Shopping e semana Morumbi, porque havia uma divisão de espaço dos veículos de informação para as semanas. Então, assim, a Glorinha Calil cuidava de um aqui, o Glamurama, a Érica Palomino cuidava de um de lá. E aí, né, por conta desses compromissos, a fulana não falava mal do desfile daqui, falava mal. Então isso sempre existiu, gente. Isso é um negócio que nos atordoou, né, que existe, está ligado a classismo, está ligado ao... E o evento do Rio de Janeiro também caiu
durante anos. A gente ficou 10 Sim, anos e a sem ter uma gente semana de moda por conta disso. todo mundo acompanhou a polêmica que aconteceu antes disso, quando anunciaram que o evento seria no Rio, quando teve todo esse questionamento de serem pessoas paulistas que estavam fazendo aquilo, de não termos uma identidade carioca, né? Então, enfim, existe assim um voodoo ou uma energia muito ruim que não está ligada à saia em si, entendeu? Mas que ninguém está se isentando, ninguém está tirando a responsabilidade, mas está se colocando como uma pessoa que participou de uma coisa que sim parece apropriativa, é uma cópia, mas não teve essa intenção em momento algum. Eu nem acho que é uma cópia, tá? Não, e aí vou dar outros exemplos, por exemplo. Eu já fiz um desfile com o Max Weber para a Tria, em que a gente fez uma maquiagem, depois a gente ficou na dúvida se mostrava essas imagens ou não, depois eu vou até postar no Stories. Há quanto tempo a gente pode estourar? Não. Hã? A gente pode passar do tempo, gente? Vocês estão com pressa? Querem ir embora? Dá para ficar mais um pouquinho? A gente fez esse desfile, Carol está aqui, que é testemunha, um desfile que o Max fez um olho super, ultra, mega colorido, e um ano ou um ano e meio depois, a própria Chanel fez esse desfile. Todas as pessoas de São Paulo mandavam, só que eu não tenho essa alma narcisa de me dizer dono de nada, de processo criativo. Posso postar isso amanhã, isso existe. Eu já fiz um desfile para a Patrícia Vieira, que 2 dias depois a stylist da Lady Gaga ligou e quis comprar 2 vestidos. A Lady Gaga já usou 2 vestidos da marca Patrícia Vieira. E a gente já fez um desfile para Isabela Capeto com laças de Coca-Cola na cabeça, e a Lady Gaga fez um clipe com latas na cabeça. Aí você vai falar, caramba, não olhou, a Lady Gaga diz, ela fala que ela faz pesquisa, que ela vai nas marcas menores. Então, eu não me coloco assim como dono de nada, ou autoralmente capaz de criticar, ou de apontar, ou de dizer que isso é apropriativo ou não. Mas eu percebo que existe uma responsabilidade no que se faz, e aquilo aconteceu. Só que essa veemência, esse julgamento, na verdade, a sentença vir antes do julgamento é muito cruel e muito difícil, atravessa marcas, e acho que o evento em si, se a gente for já... O evento em si está ameaçado por essa guerra de domínio, entendeu? Quando a identidade da moda do Brasil é a identidade da moda do Brasil, não é Rio ou São Paulo. A modelo mora em São Paulo porque o mercado lá é maior, porque tem mais possibilidade de trabalho, mesmo meninas cariocas. Então eu nunca me percebi um profissional do Rio, né? Nunca me percebi setorizado, e não quero ser julgado ou colocado desse jeito. A Semana Barra Shopping acabou porque nenhum dos marcas que desfilavam existiam no Barra Shopping, né? A Semana Morumbi é a mesma coisa. O Fashion Rio, né, tinha marcas como Vitor Dizenck, que é de BH. A gente precisa, na verdade, é que as semanas de moda viraram um negócio, né? Um negócio lucrativo que está atravessando a mesma crise de consumo, a mesma crise de discussão, e se disputando tanto que, né, os eventos parecem quermesses. Você chega ali e está disputando espaço com um busto do Gaultier, né, para viralizar, com lugares instagramáveis. É duro sair ali do camarim e dar de fora com aquela quermesse que se arma em torno dos eventos para que aquilo se justifique ou se pague. Eu entendo, porque para um produtor é o jeito de viabilizar aquilo, mas é duro. E a internet fica ali. Agora, é claro, eu acho que tem gente que tem como função criar, tem gente como função encantar, tem gente como função vender, e tem gente que a função dela é noticiar ou criticar. E aí, infelizmente, a internet tem mais espaço para essas coisas. Tem uma coisa muito legal que... Polemizei, Fábio? Não. O Fábio já está medindo a nossa gestão de crise ali. Tem uma coisa muito legal quando você fala sobre da luz, e aí eu queria falar desse desfile da Isabela. Tem uma parte desse desfile que eles podiam ter escolhido falar, que foi muito lindo ver ela trabalhando com a filha dela. Então, assim, tem um monte de coisa boa para a gente falar e para a gente colocar a luz, que tem a ver com a moda do fazer, de valorizar nosso mercado, de valorizar a nossa potência. A gente ainda está em crescimento, a gente ainda está construindo consciência e responsabilidade da forma de fazer. Não, eu acho que a crítica é sempre importante, mas quando a gente vai de um jeito cruel, né, para diminuir, para xoxar, para atrapalhar, para não é que eu acho que as pessoas não têm o slap, né, do celular é rápido, você não pensa tudo nisso, né? Coitada, a crise geral, Rio, São Paulo, você só o mais duro ali é que acabou virando uma bateção de boca, né, nos Instagrams de todas as marcas, entre os estilistas, que pessoas que deviam estar se
se apoiando e que estavam se degladiando e apontando dedos. Você também copiou o fulano, e você que copiou o ciclano, e você que fez não sei o que, né? Mas eu acho que é isso que eles querem nos desestabilizar. Isso, mas eu acho dividir que para reinar. A gente pode caminhar para um lugar mais organizado. Eu acho que a gente está indo. Fez um jantar tão lindo, com um monte de gente junta para conversar. Mas desfile vocês não fazem, né, Bem? Por quê? Conta pra mim. Vou contar. Por quê? Porque é fácil, tá lá porque lindona, não é a colorida, nossa toda estampada, mas verdade. não bota a cara Porque tapa. não é a nossa verdade. A roupa da Farm, ela acontece na rua, na praia, nas relações, no barzinho. Ela não é uma roupa de desfile. E o desfile, ele tem um compromisso de palco, de história, de encantamento, que é outro jeito de fazer. A única vez que a Farm desfilou na vida foi quando a gente fez 20 anos. Foi um dia da rua, que a gente botou inflável, gigante, na orla inteira, e o desfile terminou no arpoador, no pôr do sol, no final teve uma quadrilha. Então, o nosso jeito de fazer, ele é na rua. E quanto tempo faz isso? Fazem 10 anos. Ou seja, já podemos fazer de novo. Quem sabe? Não é? Quem sabe? Vamos fechar essa conversa. Mas olha só, com esse compromisso, vamos. louca? A gente pensa como é que a gente vai se expressar desse jeitão para contar a história. Acho que esse é um... Queria as considerações finais de vocês dentro desse mercado que a gente ama tanto e que a gente sente que está sendo atravessado aí por questões que talvez a gente nem saiba ainda como ler ou como resolver. Queria fechar a conversa assim. Eu não tenho boas notícias, assim, apesar de ser uma pessoa positiva e astralizada, e sempre me preocupei em ter um ambiente amoroso de trabalho, mais até do que um ambiente bom profissionalmente. Se eu tiver que escolher entre um profissional legal e um profissional melhor, eu prefiro o legal do que o melhor, que é chato. Sabe? Gente chata incomoda, assim, na vibração das coisas. Eu consigo contornar algumas coisas, mas essa energia, às vezes, a gente, infelizmente, não consegue virar. Eu acho que a gente, infelizmente, é totalmente dominado pela ferramenta tecnológica. Veio, nos invadiu, nos iludiu, parecia que tinha a ver, que o conteúdo, se fosse bonito, ia viralizar, ia ser o máximo, e não rolou. Monetizou totalmente. As novas gerações, eu acho, frustradas. Tem muita gente muito talentosa que não consegue viver a bolha. Eu tenho repetido esse texto, a gente vive uma vida de subcelebridade, o profissional da moda, ele é subcelebridade. Então a gente vive a vida de subcelebridade da celebridade, né? Então tudo está ligado a isso. A garota, eu falo isso, a garota propaganda do Banco Pactual é Silvia Braz. Gente, que loucura, né? O mercado de economia. Então, assim, a gente... esse lugar está totalmente ligado à internet, totalmente esvaziado de conteúdo, de responsabilidade. Eu vejo as novas gerações muito frustradas, porque elas têm o domínio da ferramenta, eles têm agilidade, facilidade, mas eles não conseguem romper. Se ele não ficar amigo, ou se ele não colar em alguém que é amigo de uma celebridade, ou se ele não engajar com alguém, ele não vai. O conteúdo da gente não vai nem para os amigos da gente, não é isso? Então, aí se no meio disso posta um biscoito, posto um negócio para ver se dá uma levantada, e eu espero, assim, como eu infelizmente não tenho esse domínio ainda, eu espero que a tecnologia, que surja uma nova ferramenta, né? Como o WhatsApp veio mudar todo o tempo, né, das relações de contratação. A gente trabalhava igual com a marca de São Paulo lá e não tinha um WhatsApp, ninguém me ligava 20 vezes, que nem a gente se fala 20 vezes. Né? Como o Instagram, né? A gente fazia catálogo, fazia isso. Hoje em dia tudo tem que caber naquele espaço ali. O tal do vídeo que ia vir com tudo, porque engajava. O vídeo pode ser qualquer com a modelo para aqui e para lá, não pode ter mais de 9 segundos. Eu espero que surja uma ferramenta eletrônica, alguém invente, por favor, alguma coisa que nos tire desse lugar e nos resgate a autoestima. Porque o único objetivo de vestir-se é se empoderar, é se manifestar, entendeu? É dizer quem você é, retratar a sua energia. Não tem mais. A gente sabe que não é para consumir, não é para, entendeu? Não é para empoderar, não é para criar relações classistas. Então eu espero que surja alguma ferramenta eletrônica, um novo aplicativo, ou enfim, algo do mundo tecnológico que nos liberte, ou um astronauta, sei lá, qualquer coisa que nos liberte desta meleca de autoestima que a gente está criando para a gente mesmo, totalmente viciados desse rolo, sem pensar, criando, porque também isso, gente, a identidade passa por um esvaziamento, um cansaço, de uma necessidade de criação absurda de tempo, de coleções e de drops e de recampanhas, e refotografa o que já foi fotografado e pega o encalho do que você faz com aquela coisa que foi encalhada lá no fundo do seu site, meu Deus, entendeu?
que alguma inovação, a minha esperança é que alguma inovação tecnológica nos salve deste dia cinza. Dessa enxurrada. E você, Cris? Eu acho que o que vai salvar a gente, eu tenho a esperança, que somos nós mesmos. Quando eu olho no passar do tempo, a nossa consciência, ela muda. E eu acho que é esse o caminho que vai fazer a gente ir para um lugar melhor. Eu tenho essa esperança. Eu também acho que é alguém que vai inventar essa melhor. Porque tomara que alguém invente. Outro dia eu estava fazendo uma fala com um amigo. Deixa a menina concluir, perdão. Não, Sou a você mediadora. você fala aí ótimo, eu falei, termina. eu estava falando, caramba, gente, quem vai se relacionar? Ele falou, não, você vai se relacionar com um negócio chamado meta, não sei o quê, que é um cara que tem uma... Eu falei, Jesus, tudo me parecia pavoroso. Não, eu acho... Entendeu? Eu quero me relacionar com aquela senhora que eu vi ali na dança de rua, né? Que a gente pedia a saia emprestada dela para poder vestir a Regina com a meleca da saia. Às vezes a gente fugia com a saia da pessoa, a gente era horrível. Quando você olhava, você estava na van, Jesus, devolver a saia. Não, meu Deus! Quem é? Não sabia nem quem era. Essa pessoa fofa que empresta a saia, que reconhece as coisas, que nos recebia. Essas pessoas são as pessoas que me interessam. Mas então, por que eu tenho esperança na gente? Se a gente olha a nossa relação com cigarro, fast food, coisas que eram muito fortes, com cinto de segurança, coisas aconteceram. Betes, né, hoje é a vez da Beth. A gente vai se adaptando e entendendo de alguma forma, com o passar do tempo, A toxicidade daquilo. Então, a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande de ensinar para as gerações novas sobre conexão, porque a gente viveu isso. O celular, a internet chegou, já estava todo mundo cansado de viver o que é se conectar. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque a gente viveu conexão real no nosso processo de constituição como ser humano e de vida e de tempo. Então, parar para explicar o que é isso vai virar uma utopia. Uma hora a galera vai entender, porque adoece tudo que é exagerado e fora do trilho. E aí, nessa hora que essa consciência muda e que a galera entende uma outra camada de relação, a gente tem a chance de coisas surpreendentes acontecerem. Eu tenho muita fé no ser humano. Tem duas coisas para falar rapidinho. Otimista incorrigível. Pode falar, meu amor. As duas últimas lindas. Que o nosso tempo está esgotado. A gente ontem se falou, foi hilário, ficou falando essa história que ela falou que a gente podia ser cancelada, porque ontem a gente podia dar nome aos bois, né? Ontem a gente estava falando. Quem fez fulano, quem fez a outra. Então ontem esse telefonema foi baixaria. Mas hoje eu vim para cá, eu perguntei assim, Marina, eu não sei se eu posso falar isso, né? Por que a pintura rupestre que a gente vê aqui no Piauí é igual a que a gente vê lá no canto da África? Né? Aí a gente, né, nível de desenvolvimento intelectual da humanidade, né? Ninguém copiou, ninguém avisou, o cara não desenhou a vaquinha aqui deitada de lado, esparramada. Então isso eu fiquei pensando quando a gente estava pensando em cópia. E uma coisa muito bonita que o Caetano me ensinou, que eu acho lindo, eu não sei se vocês sabem, Nossa Senhora da Aparecida, ela tem um manto que foi feito e doado pela Princesa Isabel, né? A Princesa Isabel, independente de discussões raciais, se ela era bacana ou não, se ela era, né, abolicionista ou não, existe toda uma polêmica, né, do movimento racial em torno da posição dela, mas ela sofreu uma maldição, que disseram que ela nunca seria rainha no Brasil, e essa maldição se realizou, ela nunca foi rainha no Brasil. E quando Nossa Senhora foi descoberta, né, não sei se vocês sabem a história, foi descoberta no Rio, e aí por isso a imagem estava escura, bababá, ela fez essa homenagem, ela fez uma cópia do manto e da coroa que ela receberia se ela fosse a rainha do Brasil. Então, acho que essa é uma imagem bem bonita, assim, para a gente pensar em termos de homenagem. Lindo. Obrigada. Muito obrigada, Que gente. lindo. Você vai fazer o seu speech finale? Obrigado, gente. Obrigada, Felipe, pela sua emoção. Eu tô chorando. Tão linda.